Olá, eu sou o Jorge Ramos, sou psicólogo e professor de hipnose na área de saúde. Normalmente, as pessoas me perguntam por que de utilizar a hipnose na área da psicologia. E eu sempre respondo essa pergunta com uma série de argumentos, tanto da efetividade, quanto da qualidade do tratamento, quanto da velocidade do tratamento. E hoje eu queria falar um pouquinho diferente. Acho importante que nós consigamos pensar por que não utilizar a hipnose na área da psicologia. O profissional de psicologia que não utiliza a hipnose, que não entende de hipnose, infelizmente perde grande parte da eficácia de uma ferramenta que é super importante e vem atrelada a toda a história da psicologia. E o mais importante, a hipnose se encontra na psicologia e o psicólogo faz hipnose, entendendo de hipnose, acreditando em hipnose ou não. Então eu vou te explicar. Se você se recorda da tua faculdade de psicologia, você lembra ali de ter estudado uma matéria com o nome de psicopatologia, e você deve se lembrar também das alterações da consciência, as alterações qualitativas da consciência e as alterações quantitativas da consciência. Nesse momento, vamos nos ater às alterações qualitativas. Essas alterações, onde parte da consciência é preservada e parte da consciência é rebaixada, elas podem ser naturais ou podem ser induzidas. Por exemplo, o sono. Quando qualquer pessoa se encontra com sono, o funcionamento dela é diferente. E outro é o estado hipnótico, que é caracterizado por uma suspensão parcial dos movimentos e uma alta sugestionabilidade. Então, nesse momento, se você se encontra vendo esse vídeo prestando atenção, possivelmente você está no estado hipnótico. Quando você vê um filme, possivelmente você está no estado hipnótico. E o seu cliente, quando se encontra no seu consultório falando sobre a queixa dele, ou você, psicólogo, psicóloga, falando para o seu cliente, possivelmente ele se encontra no estado hipnótico. Então essa é a importância. Você entendendo ou não entendendo de hipnose, a consciência dessa pessoa se encontra no estado hipnótico. E esse estado também é marcado por uma alta sugestionabilidade. Então, normalmente, os psicólogos que não entendem de hipnose, quando o cliente chega no consultório e começa a comentar sobre a demanda dele, eu tenho crise de pânico, eu tenho ansiedade, o psicólogo, de um jeito um pouco inocente, olha para aquele formulário de anamnese e faz a pergunta: quando foi a primeira vez que você teve uma crise de pânico? E aí nós temos um problema. Se essa pessoa se encontra altamente sugestionável, você acabou de sugestionar o teu cliente a uma ideia infinita de crises de pânico, simplesmente por usar a palavra primeiro. Você está trazendo para a consciência dessa pessoa a ideia de ordem, de numeral, e essa ideia é infinita. Então, se você é um psicólogo, uma psicóloga que tem o mínimo de conhecimento de hipnose, no formulário de anamnese, você vai perguntar quando começou a crise de pânico. E quando começou a crise de pânico, você traz para a consciência do teu cliente uma ideia que é uma ideia de temporalidade, começo, meio e fim. Então, nos primeiros minutos da tua terapia, assim que você tem contato com o teu cliente, já é possível você trazer melhorias, simplesmente por uma palavra. Então, você pode se perguntar: Jorge, tudo bem, mas a minha abordagem ela não compreende muito bem essa questão de trazer a consciência pela fala, o meu caminho psicológico é diferente. E normalmente nos cursos de hipnose que eu ministro, eu costumo fazer o seguinte experimento. Eu separo as pessoas em dois grupos e pergunto para um dos grupos o seguinte: quando foi seu primeiro atendimento em psicologia? E esse grupo tem uma resposta. E pergunto para outro grupo: quando você começou a atender em psicologia? E quando eu falo a palavra primeiro, justamente essas pessoas trazem essa ideia de infinidade. Então, eles acabam relatando o seguinte: o meu primeiro cliente foi e o início da prática profissional. E quando eu pergunto quando as pessoas começaram a atender em psicologia, elas lembram lá do serviço de psicologia aplicada, do estágio na faculdade. Porque a faculdade tem começo, meio e fim. Então eu trago para a consciência dessas pessoas esse tipo de ponto. E quando eu digo primeiro, eu trago para a consciência dessas pessoas outro tipo de ponto. Então, querendo ou não, psicóloga, você acaba influenciando e sugestionando as respostas dos teus clientes. E é importante que você saiba como, por que e quando fazer esse tipo de coisa. O profissional de psicologia, quando compreende de hipnose, se recorda de que a própria história da hipnose está fundida à psicologia. O pai da psicologia, Wundt, quando fez o laboratório experimental na Alemanha, também conseguiu compreender a eficácia da hipnose. Todas as abordagens da psicologia
passam pela hipnose de algum modo. A psicanálise teve um contato com a hipnose, a terapia humanista tem um contato com a hipnose, a terapia cognitivo-comportamental, independente da primeira, segunda ou terceira onda, a parte de relaxamento, a parte de visualização de imagens, até o próprio Pavlov, lá dos behavioristas, também estudou hipnose. E é importante perguntar para você, profissional de psicologia, se todos os grandes nomes da psicologia compreenderam um pouco de hipnose, por que você ainda não? O profissional de psicologia que utiliza a ferramenta da hipnose tem um diferencial no seu atendimento que é claro. E além da psicologia, outras profissões também são validadas pelos seus conselhos a utilizar a hipnose como forma de atendimento terapêutico. A medicina, a odontologia, a própria psicologia e, recentemente, outras áreas da saúde também estão utilizando a hipnose para fazer a melhoria dos seus tratamentos. A fisioterapia, a enfermagem, a terapia ocupacional. Hoje em dia, a hipnose é uma realidade e o profissional de psicologia que não aprende hipnose, infelizmente, se encontra atrasado. Inclusive, você que chegou até aqui, nós abrimos mais uma turma de hipnose que ainda tem vagas disponíveis. Então, caso você tenha interesse, manda uma mensagem para que a gente possa se comunicar. Tudo bem? Obrigado, Psis, pela atenção. Espero vocês nos próximos vídeos.